Estamos estudando o livro de Daniel e nós estamos aqui no capítulo 9. O capítulo 9 de Daniel é aquele capítulo que relata o que aconteceu com Daniel no ano 539 a.C., quando ele, juntamente com Israel, estava no cativeiro. O cativeiro foi uma disciplina de Deus pela rebelião de Israel contra a palavra do Senhor. E Daniel entendeu pelo livro de Jeremias que o fim do cativeiro já estava próximo. Então ele faz uma oração intercessória a favor da nação e ele pede que entendimento para saber o que ia acontecer com Israel depois que esse cativeiro acontecesse. Enquanto ele ainda fazia sua oração de confissão pelos pecados da nação e rogando que Deus desse entendimento a respeito do que haveria de acontecer depois que eles voltassem do cativeiro, Deus enviou um anjo que trouxe para ele a revelação, a profecia que está em Daniel 9, 24 a 27, que diz que Deus havia separado um período de quase 5 séculos, 490 anos, ao fim dos quais ele realizaria 6 coisas a favor de Israel. Deus resolveria o problema do pecado de Israel, o problema da dispersão de Israel, o problema do afastamento da situação de estar longe do seu Deus que Israel se encontrava, que ele inauguraria o período do reino messiânico e que, ao dar início ao período do reino messiânico, ele traria no seu cumprimento todas as profecias que aguardam cumprimento. Tudo aquilo que Deus vem prometendo ao longo de milhares de anos, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Davi, Jeremias e tantos outros, encontrarão o seu cumprimento quando Cristo se manifestar ao final da tribulação e der início ao seu governo mundial a partir de Jerusalém. E nós temos visto também que esse período de 490 anos, dentro do qual e ao fim do qual Deus vai realizar essas 6 obras divinas que se encontram no verso 24, teve seu início no dia 14 de março do ano de 445, quando o rei persa Artaxerxes Longímanos deu ordem para total restauração da cidade de Jerusalém. Verso 25. Desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ou seja, desde o dia 14 de março de 445 a.C., quando esse rei persa deu essa ordem para restaurar Jerusalém, até o momento em que o Jesus Cristo, o Messias, o Ramachê ben Davi, se apresentou a Israel, o que nós vimos em Lucas 19, se transcorreram as primeiras 69 semanas. Mas nós temos visto também que, entre o final dessa semana 69, a penúltima, e a semana de número 70, a última, que ainda é futura, existe um período muito amplo de tempo, de quase 2 milênios já, que é o que nós conhecemos por parêntese profético ou intervalo profético. E nós vimos também na semana passada que isso não é muito incomum, isso não é raro nas Escrituras. Nós vimos inúmeros exemplos, Isaías 9:6, Zacarias 9:9-10, Isaías 61, 1 e 2, de que o parêntese profético é algo que faz parte da característica da revelação bíblica. Tanto é que quando a gente chega em Lucas, aqui, na semana passada eu só citei, mas hoje nós vamos ler, em Lucas 4:16 em diante, nós vemos que Jesus, como um intérprete infalível das próprias Escrituras que ele inspirou, ele tinha noção do intervalo profético. Ele fez uso do intervalo profético. Ele fez uma leitura de Isaías 61, 1 e 2,
tendo respeito por essa característica da revelação, que é o intervalo profético. Em Isaías 4:16, Lucas 4:16 em diante, diz o seguinte, ó, indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Por que o pessoal ficou assustado com essa atitude de Jesus? E se os irmãos compararem, Lucas 4:19, ele terminou em e apregoar o ano aceitável do Senhor. Se você for em Isaías 61:2, onde está o trecho do rolo que ele estava lendo, o livro, depois de apregoar o ano aceitável do Senhor, vem e o dia da vingança do nosso Deus. Por que ele interrompeu a leitura aí? Olha o verso 21 de Lucas. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Ele não poderia falar isso com relação ao dia da vingança do nosso Deus. Porque ele, na sua primeira vinda, ele veio para fazer isso tudo aqui que a gente leu. Evangelizar, libertar, dar vista. Ele veio para buscar e salvar o perdido. Ele mesmo fala disso. Eu não vim para julgar. Eu vim para buscar e salvar o perdido. Mas como nós temos aprendido em Apocalipse, que é um livro onde Deus acerta as contas com todos, a começar da sua própria casa, de acordo com Pedro, e depois com Israel e as nações, vai chegar um momento em que ele vai julgar. Nós temos estudado Apocalipse 19 e 20, ele está ali na total atitude de juízo. Aí sim, lá na 70ª semana, lá na última semana, lá na semana que é futura, lá na tribulação, aí vai ser o dia da vingança do nosso Deus. Mas na sua primeira vida ele não poderia ter lido isso e falar: hoje se cumpriu as escrituras. Nós acabamos de ler. Porque naquela época, na primeira vinda, ele não tinha vindo para exercer juízo. Ele tinha vindo para libertar, dar vista, etc., pregoar, evangelizar. Por isso que ele fechou o livro, após ler até esse trecho, apregoar o ano aceitável. Não leu o dia da vingança, fechou. Porque ele sabia, ele como o autor das escrituras, ele sabia que dentro da característica da profecia, dentro da característica da revelação profética, a profecia ela vê os eventos conforme a sua importância. A profecia bíblica, o oriental na sua forma de redigir e de pensar, ele não está preocupado com a questão cronológica. Entre o apregoar o ano aceitável, que aconteceu há quase 2000 anos atrás, e o dia da vingança que está no futuro, que nem chegou ainda, tem quase 2000 anos. Mas aqui no texto é separado, no texto português é separado por uma vírgula. No texto hebraico é separado por um espaço, que nem vírgula tem. Ou seja, entre uma respirada e outra, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus. 2000 anos passaram, nessa respirada. Porque o que importa para o oriental é os eventos em sua importância. Ele não está preocupado com a questão de cronologia. E isso deixava os profetas, como diria no dia de hoje, encucados. Eles ficavam assim, nossa, mas... Vai lá comigo em 1 Pedro 1,11. O próprio redator inspirado, Isaías, Jeremias, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Naum, Sofonias, Jonas, Miqueias, Malaquias, Zacarias, eles recebiam uma revelação, porque
porque toda a escritura é inspirada por Deus, a gente já viu sobre isso, ela é teopneustos. E os homens que falaram pelo Espírito de Deus, escreveram pelo Espírito de Deus, eles eram conduzidos pelo Espírito. Lembra? A gente também já viu um pouquinho disso. Quando você estuda bibliologia, a gente vê isso. E em 1 Pedro 1, 10 e 11, diz o seguinte: foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram. Fizeram muitas perguntas, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinado, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar antemão testemunho sobre duas coisas: os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Até os profetas eles ficavam confusos por causa dessa falta de perspectiva de tempo. Eles viam os eventos segundo a sua importância, mas não a questão cronológica, não os intervalos de tempo. Eles viam duas coisas: que o Messias haveria de sofrer e que o Messias teria um momento de glória. Dois eventos muito importantes: os sofrimentos de Cristo, que foi a propiciação pelo pecado do homem, a justificação, a substituição, tudo aquilo que a gente aprende na soteriologia conjugado com a cristologia, e a sua glória, que é aquilo que a gente está estudando, que é Daniel 9, 24, que é o cumprimento das 6 promessas divinas para Israel e para Jerusalém, que é quando Deus demonstra que Ele é fiel àquilo que Ele fala. Então são dois eventos importantíssimos: a primeira vinda e a segunda vinda. Os sofrimentos que tetelestaram, que consumaram a obra, e a sua vinda que traz cumprimento a tudo aquilo que está pendurado no seu cumprimento desde a época de Abraão. O Espírito revelava os eventos segundo a sua importância, mas ele não falava de ocasiões e circunstâncias. Ele não revelava a questão tempo, a questão cronos, a questão quando. Ele só revelava os eventos na sua importância. Ele sabia até a ordem. Primeiro vai vir o sofrimento, depois vai vir a glória. Mas uma coisa estava obscura para isso: qual a ocasião? Quando é que é? Qual a circunstância? E isso o Espírito não revelava para eles, porque a revelação de Deus é progressiva. Sim, é. Os apóstolos e discípulos, eles ficavam: e aí, como é que vai ficar a questão daquele monte de profecia relativa à promessa do reino messiânico? É agora? Quando é que é? Falou: olha, isso aí depois a gente conversa. Agora o que importa é que vocês fiquem em Jerusalém, recebam o Espírito e dê testemunho em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas eles nem, como nós estudamos lá em casa com o Rafael, eles demoraram 8, 10 anos para obedecer isso aí. Porque eles insistiram em ficar aguardando o cumprimento das promessas messiânicas. E quando você vai... Já vai vir aqui? Mas a gente fica meio, como que se diz, segurando para perguntar. Então, não segura não. Então, pelo que eu estou percebendo, que o Espírito Santo está ensinando agora, Deus ele não se atém à situação de tempo. No Velho Testamento, não. Ele não quer que você preocupe com o tempo, é isso? Pelo que o Espírito Santo está colocando na sua boca para falar para nós nessa manhã? Mesmo que ele esteja hipoteticamente vindo em 2036? Sim. É lógico, existem indicativos de proximidade. Mas ele não quer que você se preocupe com isso. Não, claro que não. Ele quer que basta cada dia seu mal. Ele não quer nem... O pastor Marcos ensinava isso pra gente.
Quem vive em função de tempo, de cronologia, é quem não tem Deus. É quem está sem perspectiva. Porque ele fala, você vive em mistério, você vive um mistério. Deus tem um mistério de vida para a gente viver. Você vive em mistério de morte, tateando, sem saber para onde está indo. É lógico, nós 99,999% dos crentes estamos engolidos pelo sistema satânico e enganados com relação a isso. Porque a gente vive assim, amanhã, semana que vem, mês que vem, esse ano, ano que vem, segunda, terça, quarta, abril, isso tudo é envolvido com Satanás, com os calendários do mundo, dos imperadores, das divindades nórdicas. Sunday, domingo é dia de adorar o sol, segunda é dia de adorar e por aí vai. Mas o que o nosso antigo pastor falava é o seguinte, o crente que tem entendimento, ele não vive de forma cronológica, ele vive de forma escatológica. Ele vive na expectativa da vinda do seu Senhor. Ele vive na expectativa do Maranata, do vem logo. Bastando a cada dia seu mal. A cada situação, você busca a direção do Espírito Santo para saber como agir. E ele vai te dando vida com relação a isso. Mas isso não quer dizer que a coisa seja tão obtusa a ponto de você não perceber o que está acontecendo. Eu até já comentei aqui, até quem não tem Deus fala assim, nós estamos no fim dos tempos mesmo, né? O mundo, olha como é que está. É uma coisa muito óbvia, que o tempo se é funido, que a gente caminha para a consumação das coisas. Aí se você tem esmero, se você tem tempo, se você gosta de se aprofundar nesse tipo de coisa, existem, porque a palavra fala que ela é como uma candeia que ilumina no lugar escuro até que o dia da alva apareça. Se você gosta, se você quer buscar entendimento com relação a essas coisas, você percebe proximidades. Jesus Cristo mesmo falou, olha, você sabe até quando vai chover? Você vê lá, né, todo capial disso. Sempre quem mora em algum lugar fala assim, quando... Outro dia o Rafael mesmo falou, não, quando as nuvens estão ali pro lado do Minas não vai chover não, mas se tiver pro lado de lá, vai chover, aí não tem jeito. Daqui, a gente tem essas percepções. Jesus falou, você sabe discernir o tempo meteorológico, não sabe discernir o tempo da sua visitação? Acorda. É lógico, mas você não vai falar assim, agora Jesus vai voltar. Você não tem como afirmar certas coisas, mas você percebe a proximidade. Deus quer que você tenha entendimento das coisas, que você não fique acordado, que você não fique, que você não fique cochilando. Ele fala isso em Tessalonicenses, não durmais como os demais. Trabalha. E outra coisa, você acabou de falar aí também que o Hebreus, capítulo 10, fala quanto mais percebe a proximidade de Deus, não deixar de comunicar. Exatamente. Então, nós podemos discernir uma situação próxima. Sim. Mas, por causa de todo o sistema para as profecias, não sabemos quando, mas sabemos que será no finalzinho do mundo, né? Não para ser arrebatado. Então, quanto mais percebamos, mais compreendamos. Então, ele quer que ele saiba agora. Não, quando ele falou isso, ele referia a Daniel 9, pela primeira vinda. Ele vai de conexão com Atos, capítulo 1, ele falou, não cabe a você, não mais. Mas, pelas atitudes que ele tem feito, eu entendi o seguinte, tempo atrás, na época que ele foi como Messias, a maioria dos judeus sabia que ele era Messias e não aceitava, tanto a autoridade como os Mas na segunda, que está para ele vir, que a gente já estudou aqui, Daniel 9, 24, 5, Deus quer que você saiba não, tem um versículo na Bíblia que fala. Não, eu falo assim, a conclusão que a gente estuda apareceu. dela,
Está aparecendo. Não. Estou errado? Não, você não precisa ficar marcando datas, mas é bom você estar atento. Eu lembro, eu já tinha respondido essa pergunta, eu acho que eu respondi desse jeito mesmo. Eu respondi desse jeitinho. Tá ficando tudo sem gravar. Uma vez nós tivemos um estudo com o Ivan Neves, em Carlos. Tivemos um estudo com o Ivan Neves na comunidade, exatamente sobre esse tópico. E ele falou, ó, não existe um versículo na Bíblia que te dá sobre o arrebatamento da igreja específico. Não tem. A Bíblia nem mexe com o tempo. Nem toca. Não tem, não existe. Nem, principalmente nos evangelhos. A igreja é a qualquer momento nós chamados extraordinários. Isso, não existe. E, assim, quando a igreja for arrebatada, aqueles judeus, considerando o contexto da nossa aula, tanto daqui como de Apocalipse, eles vão perceber que estão naquela última semana de Daniel, porque aí é outra coisa. Aí eles vão perceber, principalmente o testemunho. Esse parêntese profético. Mas sobre a igreja não tem um versículo. Né? Nosso desejo, como você acabou de falar, a nossa esperança, que o Maranata seja agora, como o pastor Marcos sempre falava, né? Essa é a esperança nossa, que seja imediata. Claro. Mas sobre o arrebatamento da igreja não tem. Nós sabemos e percebemos, por causa das profecias, é o Israel lá, que nós estamos lá pelo um beijo e uma pulga. Você esticar muito, a questão da cronologia aqui, ó, que a gente está calculando. Mas não tem o que Deus fez naquele Israel. O que me leva a crer que eu tenho. Deus está deixando saber que daqui a algum tempo, alguns anos, realmente Jesus vai voltar. Exatamente. Sem passar exatamente isso que nós falamos. Então, pelo céu, esse é assunto para intervalo. Perdão, Marcelo. Porque quando a gente pensa em data, a gente corre o grande risco de tornar até uma seita. Porque as maiores seitas, por exemplo, o Castamildo citou no blog dele, no Facebook dele lá, sobre a Adventista Sétimo Dia, que tornou uma grande seita. Né? Eu li o texto lá que você colocou. Estão esperando desde 1844. Entendeu? Então, quando você pensa numa data, então a gente tem que correr ter muito cuidado, porque na Bíblia não fala para a gente pensar nisso, como nós falamos e acabamos de falar. Eu desejo, não querendo... concordando também com o irmão, é que é o desejo de Deus que nós percebamos os tempos. Mas o dia, quando, principalmente ele falou, quando mais percebeis que está perto a vida, não deixa de estar junto. Então, esse é o sentido do que eu creio que o irmão está querendo dizer, que realmente Deus quer que a gente perceba e discerne esse final, esse fim do túnel, né? Mas não que nós temos uma data. Nós não temos. E a Bíblia não autoriza você a traçar data nenhuma. Não, tá. A Bíblia não autoriza. Existe a elasticidade que você falou. Da lacuna profética. Sim. Então qual é a praticidade do que a gente está esse tempo todo estudando? O que Deus quer que a gente enxergue nisso aí? Que você tem que viver de uma maneira santa em função do fato de que a data se aproxima. Você vive de uma maneira santa em função do fato que a data se aproxima. Pedro fala isso. Visto que os céus vão ser assim abalados, importa que vivamos de maneira piedosa e blá blá blá. Não, tenho consciência, mas então essa questão da data é para mim ignorar? Não. Ignora que é melhor. Mas se perceber então, cara, mas se perceber mais Oi, pode. É óbvio que o arrebatamento vai acontecer, né? Como estiver acontecendo toda aquela. Todo terreno está todo armado com difícil entrar. O palco O palco, do anticristo. Entendeu? Então, a Bíblia não dá um versículo específico, vai ser tal data, tal ano, é lógico que dá. Mas é lógico que ela dá acontecimentos, entendeu? Que vai dar. Que caracterizam a proximidade. Quem está lá no século XV jamais poderia estar aquele anseio da volta do Senhor Jesus, como amando a vida do Senhor Jesus. Mas no século XVI eles jamais iriam perceber pelos acontecimentos proféticos que não era naquela época. Israel nem estava na terra. Eles podiam ter um anseio da volta. Sim. Quem ama a vida do Senhor Jesus vai receber galardão. Mas
isso aí não tem nada a ver com amar a vida do Senhor Jesus. Né? A questão de perceber os tempos não tem nada a ver com amar a vida do Senhor Jesus. Amar a vida do Senhor Jesus é uma coisa, e perceber os tempos é outra coisa. Sim. Né? Então, quer dizer, vai ter acontecimentos, né, que vai estar indicando assim, ó, tá perto. É Israel relógio da igreja, já está lá. Ô Marcelo, eu sei que o Marcelo está querendo falar. Ô Marcelo, não, não mais. Olha, ô Geraldo, pensando nesse termo que o seu irmão acabou de falar, por exemplo, 66 anos, 70 anos atrás, né, quando, em 1939 a 45, quando 6 milhões de judeus foram mortos, e depois, logo depois, 3 anos, Israel entrou na Terra Prometida, aqueles crentes daquela época falaram, é agora, aí, é agora, entendeu? Não, mas poderia acontecer questão, entendeu? Então, se os crentes de 39 a 45, 48, já tinha esse grande desejo, há 2.000 anos atrás, os Tessalonicenses, não é isso? Já tinha esse grande desejo, os Tessalonicenses pararam de trabalhar, vão esperar a volta de Cristo. Né? E Paulo pediu conta quando Jesus está voltando. Pois é, então, aí o que acontece? Então, só para nós hoje, nós temos hoje uma coisa, se tem um sinal, uma coisa que a gente poderia pensar, é Israel na Terra Prometida. Está lá, por 2.000 anos. Não, Israel é o ponto de referência, não tem outro. Essas outras coisas, tudo envolve Israel, e Israel na Terra. Entendeu? Pois é, então a questão principal e primordial aqui que nós estamos pensando, na linha profética escatológica, é Israel. Porque Israel ficou 2.000 anos sem pisada pelos gentios palestinos, teve nome de Eretz, a terra, ou simplesmente a Palestina, e até que 14 de maio de 1958 é reconhecido Israel como uma terra devolvida aos judeus como Israel novamente. Pelos britânicos. Tem outros acontecimentos periféricos que tem que acontecer, Israel sempre tem outros acontecimentos periféricos que tem que acontecer. Mas o ponto principal o principal é Israel. Todo acontecimento tem que acontecer, gordo. Não, mas todos esses acontecimentos acontecer, que pode acontecer em questão de ano, ou de dias ou meses, envolve a nação na terra. O ponto principal é Israel. Sim. Entendeu? Não, mas todos esses acontecimentos pode acontecer em questão de meses. Mas a questão é Israel na terra. Pois é, mas pode acontecer em questão essa semana. Entendeu? O que era limitado em 1900, há 2.000 anos atrás, que, por exemplo, o templo levou 40 anos para ser erguido, hoje ele levanta em 6 meses. Não sabemos. Se você tem capacidade de olhar, eu vejo. Não, nós percebemos pela linha profética que está acontecendo hoje, nós sabemos que o tempo se aproxima, mas a questão de dar uma data, nós não podemos. O arrebatamento da igreja não existe. Mas não está falando de data, não. Ok. Não, mas essa perspectiva de discernimento é bíblico. É tanto que quanto mais você perceba, mais esteja junto. Os dois estão concordando, não entendem por que está conversando. Mas o ponto principal é Israel. Sem Israel, esses eventos não acontecem. Marcelo tem a palavra. Você ficou bem com esse cabelo, gostei. Muito bom. Porque ele é cabeleireiro, ele tem... Ficou bom também. Ficou louro. O gordo mudou agora. Ele tem feeling para essas coisas. Bom, o que eu penso aqui é o seguinte. Eu gostei até, inclusive, da pergunta, porque aquela é a pergunta clássica já, né? Nós temos as pessoas aqui que já têm suas coisas que todo mundo conhece. Ele é um. Aí na prática. Na prática seja santo. Escuta o Espírito Santo. E eu ia falar exatamente, eu acho que cabe dentro disso, porque na aula passada, nos comentários passados, você fez uma alusão a povos de outros lugares, que, por exemplo, vem de trás para frente a situação. Cada povo tem a sua forma de ver. Não é aquele povo lá da África, não sei. Está ligado? Que bom. Foi da missiologia, né? E então é interessante isso. Eu até comento muito com os meus amigos quando estão comigo, com a Marta, com o Gordo, às vezes quando está comigo, ou com outros, que
cada época tem a sua... Nós estamos nessa época, vivemos essa época, nós não vivemos lá em 1900 e cafunga, lá na época lá da escravidão e outras coisas mais, mas nós vivemos esse tempo agora. E do mesmo jeito que a gente está ligado ao tempo aqui agora, eles também estavam ligados naquele tempo que eles viviam naquele momento. Evidente que levanta questões com relação à Bíblia, como, por exemplo, eles viviam, por exemplo, na época do século XV. É uma coisa interessante, que faz a gente pensar, como é que eles viviam? As expectativas, como é que era a palavra, porque naquela época, não sei se era católico, que era o negócio, não sei. Tem essas questões, mas não vou entrar nisso. Agora, o interessante com relação ao que foi falado agora há pouco, o que eu acho interessante é que nós estamos... A salvação ela é vinda todo dia. É interessante como Jesus fala essas coisas, né? Ele fala, não cabe a você saber os tempos e as épocas. O meu pai é que nem eu, né? Como geral, nem eu não sei. Só meu pai sabe. O fato é, eu cumpri toda a obra. Então, para ele é interessante essa questão, essa colocação, porque todo dia ele vivia com Deus. O tempo dele era Deus, era vida de obediência. E isso é interessante para a gente hoje. Porque quanto mais a gente deixar o tempo e se preocupar com as coisas de Deus no seu dia a dia, mais comunhão e mais trabalho e aquilo que Jesus fala. Vocês realizarão coisas maiores. Evidente que maior não pode ser, né? Ele falou, mas tudo bem, né? Mas é porque ele era... maior mesmo. Né? Então é isso. Temos os nossos tempos e o tempo da gente é o tempo de hoje. É por isso que eu gosto de brincar muito quando eu falo aqui na frente. Eu falo, agradeço a Deus, obrigado por mais um novo dia de vida. É a comunhão. É a oportunidade. Enquanto você está vivo, você tem, então, o tempo que a gente está esperando lá para frente é o tempo que a gente está vivendo agora, na realidade. Então, há umas, não vou dizer, não vamos levar para o escracho, mas parece brincadeira. A gente, às vezes, vai preocupando com o futuro, sendo que a gente está vivendo ele agora. E não tem que ficar esperando o tempo, hora tal. A hora é agora, é a hora que você tem. Muita gente fala, olha... Morreu, acabou. O tempo dele era aquele que ele viveu. E eu concordo com isso. É o tempo que você tem hoje, agora, nesse momento. Mas essa questão do tempo que a gente precisa aqui... Jean, faz favor. O Espírito Santo gera na gente com uma certa urgência para ganhar almas. Não, mas aí eu não concordo, não. Com todo respeito, aí eu não concordo, não. O evangelismo é independente do tempo. Por que você não concorda, né? Evangelismo é independente de tempo. Isso não quer dizer essa colocação da forma que você está colocando. O Jean está querendo fazer uma colocação. Ô Jean, por favor, venha, come on. Essa esperança vive em nossos corações, já como diz Pedro 1, faz favor. esperança em nossos corações de que nós temos um futuro garantido. Entendeu? Agora, o evangelismo. O Jean vai fazer um comentário. Vale quem está no microfone. Meu comentário é Lucas 17, de 20 em diante. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível. Não se dirá, aqui está ele ou lá está ele, porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos seus discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão ver um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão a vocês: lá está ele, ou aqui está ele. Não se apressem em segui-los, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Inclusive nós lemos esse texto recentemente, acho que lá no estudo de quinta-feira. Então, voltando ao assunto, sim. Você não vai esticar esse assunto. Não, só para concluir esse assunto, gostei da forma que você colocou, e gostei também da pergunta do Carlos,
que estabeleceu um ponto, inclusive, para a nossa igreja. Sim. Inclusive, né, que realmente nós não somos uma seita, nós amamos a palavra de Deus, amamos a obra consumada, e a questão de tempos, Deus sabe, nós temos uma esperança viva que seja agora. Se vai acontecer daqui 10 anos, 19 anos, maranata. Mas o fato é que foi muito bom do jeito que você colocou, e também... O ideal é que a gente não almoce hoje. A sua pergunta foi muito proveitosa, viu, Carlos? Você pode ter certeza que foi. Que esclareceu para todos nós também e para os nossos assistentes, as pessoas que nos assistem. Porque eu recebi um comentário uma vez pelo e-mail, e um irmão que estava falando, questionando exatamente esse ponto. Cuidado, pastor. Cuidado. Vocês podem tornar um grupo que vocês não queiram. E foi bom que você esclareceu, Sim. Muito bem esclarecido. A sua pergunta foi muito boa. Mas eu acho também uma preocupação que o irmão, ele graças a Deus, é benção na palavra. Mas eu vejo que o Espírito Santo quer usar cada um de nós. Marcelo, claro. Ele vai salvar uma pessoa que vai ficar à toa? Não, eu quero levantar o seguinte. Às vezes eu fico me segurando, mas às vezes ele quer usar eu para esclarecer o Isaac. Ele está com uma dúvida ali, mas é uma dúvida minha dele. Você entendeu? Às vezes parece que é meio polêmico, mas vai esclarecer o cara. Por isso é importante estar complicado, porque Deus usa seus braços para dar salvação, usa você para tirar uma dúvida assim. Não está saindo a gravação, não. Então, vale o que está aqui no microfone. O coitado, quem está assistindo hoje vai pegar a gravação, não tem nada. É porque parece que é um paradoxo aí, né? Porque Deus, ao mesmo tempo que ele fala para a gente não se ocupar com o tempo, igual o Marcelo falou, né? Mas ao mesmo tempo ele fala para a gente estar olhando a questão, discernir o tempo, Sim. Né? Agora ele falou da questão da chuva, né? Ele falou para a gente ser igual a pomba e a serpente. Então, Mas quando ele fala para a gente não ficar se ocupando, eu acho que assim, na questão de se exceder, né? Ficar excessivamente 24 horas com isso na cabeça, óbvio que não. E quando ele fala não, ficar se ocupando, né, com o tempo, se preocupando, né? Porque depois ele fala pra gente olhar o tempo, discernir e tal, quer dizer, mas aí já é outra questão, né? Sim. Para não ser uma coisa excessiva, paranoica, né? Aquela coisa, para não se exceder, né? Toda e qualquer doutrina, quando ela se torna enfatizada demais, acaba em erro. A questão do Espírito Santo. A gente sabe que tem muitas igrejas que enfatizar demais a doutrina do Espírito Santo. E aquele que é o que nos une acaba dividindo a igreja num monte de pedacinho. Então, não existe ênfase de doutrina. A doutrina sempre tem que estar harmonizada no seu todo e equilibrada pelo viver direcionado pelo Espírito Santo. Senão radicaliza. Toda doutrina, quando enfatizar demais, vira alguma coisa que não presta. Eu tenho que tomar cuidado. Mas os profetas, eles tinham noção dos eventos, mas não tinham percepção da questão do tempo. O Daniel mesmo, que é o nosso livro, ele sabia, por exemplo, em Daniel 9:26, o Messias vai ser morto. Mas ele também sabia, através do 2:35, que a terra vai se tornar num grande monte e encher a terra. Em 2:44, que ele vai subsistir para sempre. Daniel. Em Daniel 7:14, que lhe vai ser dado domínio, glória e reino. Em Daniel 7:27, que o reino vai ser reino eterno e todos os domínios vão lhe servir e obedecer. Então, como o Daniel, ele ficava assim, puxa, mas ele vai ser rei eterno, o domínio dele é eterno, todos os povos vão obedecer e ele vai ser morto. Então ele ficava, como ele falou no 12:8, eu ouvi, porém não entendi. Era uma característica daqueles que não têm o privilégio que nós temos hoje de ter toda a palavra concluída e revelada, o cânon fechado. Eles estavam servindo a Deus com as suas limitações dentro da sua geração, dentro do seu tempo, respeitando a progressividade da revelação e vivendo com aquilo que eles tinham. Seja do século XV, do século 20 a.C., do século de hoje, do século que vem, o crente ele tem que viver o que ele tem, com a iluminação que ele já recebeu. Sim. O Geraldo Gordo, ele citou o século XVI, mas não esqueçamos também, se nós estudamos o século XVI, teve um homem chamado Shabat que declarou Cristo, o Messias, naquele tempo específico,
e ele falou que estava cumprindo todas as profecias naquele momento, e aí ele se dizia o Cristo? Não, é Shabat o nome dele. Você então pode, ele era o anticristo. Aí ele foi preso, o Sudão falou, bom, se você é o Cristo, nós queríamos fazer uma experiência com você, nós vamos pegar uma flecha envenenada, e nós vamos lançar em você. Se você morrer, você é um charlatão. Se você sobreviver, você realmente é o Messias, nós vamos curvar diante de você. Aí quando foi fazer isso, ele falou, não quer não. E ele picou. Deixa pra lá. Então, todas as épocas tiveram anticristos surgindo. Sim, sempre. E que a semana 70 é futura, porque tem muita gente que não crê nisso. Mas que a semana 70 é futura e ela está separada da semana 69 por esse parênteses, deixa eu só concluir esse raciocínio. É o fato de que Daniel, em 9:27, ele fala sobre a asa das abominações virá o assolador. Ele repete no 12:11, a abominação desoladora. Ou seja, Daniel, ele coloca a cessação do sacrifício diário que vai acontecer na metade, juntamente com a volta do Senhor. E o Senhor, em Mateus 24:15, ele faz uma seguinte advertência para a geração que vai chegar aí, que é a geração judaica tribulacional. Está dando um toque. Ele está otimizando a fuga deles. Falando o seguinte, quando virdes o abominável da desolação, que falou o profeta Daniel no lugar santo, foge. Porque vai haver, porque haverá então, em função disso, grande tribulação. Se Daniel fala da abominação desoladora, e Jesus Cristo, na sua época, ele cita essa abominação desoladora, colocando junto do tempo do fim, porque depois lá, aquele nosso famoso versículo do 24, Mateus 24, 29 e 30, que depois da tribulação daqueles dias, o sol, a lua, tal, e vereis o sinal do Filho do Homem, ele coloca isso no futuro, então a 70ª é futura, porque ele pega a abominação desoladora que o profeta Daniel falou que vai acontecer na metade da semana, e joga para um tempo lá depois dele, lá no futuro, junto com o fim dos dias, quando estiver acontecendo a sua segunda volta. Então a 70ª não aconteceu, ela é futura. O que você vai falar para ninguém ouvir? Claro. Porque Deus não costuma mentir muito, não. Sim. Ela não chega enquanto a gente estiver aqui. Quem está no microfone é que vale. Aqui, uma coisa que eu quero falar é o seguinte: Jesus Cristo também volta para aquele que morre. Aí não tem segunda chance, não. Só colocar isso aqui. Jesus está para voltar para nós. Isso eu ouvi do pastor João Henrique Palharim. Para aquele que morre. Sem Cristo. Sem segunda. Ou seja, eu morri. Sem Cristo todo mundo. Eu morri sem Jesus. Acabou a chance. Jesus já veio para aquela pessoa que morreu. Entendeu? Vou falar de novo. Teve um terremoto. 100 milhões morreram aqui. Né? Aí tá. Se não aceitou Jesus, Jesus já veio para eles. Entendeu? Aí agora, para quem é salvo é diferente, né? Entendeu? É claro que é diferente. É claro que é diferente. Pô, fala aí, o microfone é que vale. O microfone é que vale. Quando não sai volume eu fico meio chateado. Mas é o seguinte. Não, mas é isso. Eu quero dizer também antes que a sua camisa é muito bonita, Carlos. Amor. Eu ganhei daquele irmão. Total. Meu Salim. Isso aqui é maravilhoso, né? A gente está vivendo agora no futuro. Sim. O futuro é agora, não é futuro. As coisas vão acontecer, talvez a gente nem vai estar aqui, porque eu já estou com 40 e poucos. Não vou falar a minha idade, porque é falta de educação. Só um amassadinho.
Você está com 49, né? Como você está dizendo. É 40 e pouco. Amassou, tirou uma casquinha ali. Então vamos ao nosso texto de Daniel, em Daniel 9. Com relação a esse parêntese profético, depois das 62 semanas que vem após as 7, ou seja, depois das 69 semanas, ou seja, tendo terminado as primeiras 69 semanas, será morto o ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. E o seu fim será num dilúvio. E até o fim haverá guerra. Desolações são determinadas. Só tem 2 eventos dentro desse período de quase 2000 anos, que interessou para o Espírito Santo, que interessou para as Escrituras. Em 2000 anos de história, desde o domingo de Ramos, o dia em que Jesus Cristo se apresentou a Israel, o último dia da semana 69, até o dia que começar a semana 70, os 7 últimos anos, que está no futuro ainda, só 2 coisas foram dignas de nota. Só 2 coisas foram importantes. O Messias, o ungido, seria morto e a cidade seria destruída. Um aconteceu no ano 30 e poucos, Jesus Cristo, o ungido, foi morto, e o outro aconteceu no ano 70, quando a cidade de Jerusalém, no dia 7 do ano 70, depois de ficar 7 meses cercadas por 70 mil soldados romanos, eu estava olhando aquela super, foi uma coisa absurda, violentíssima que aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70. Tanto é que a profecia fala que será numa inundação. A palavra inundação na Bíblia aparece em vários lugares, aparece em Daniel 11, Daniel 11:22, Daniel 11:26, Daniel 11:40, Isaías 8:8, aparece em Jeremias. Quando a Bíblia usa essa palavra inundação, quando a palavra fala em inundação, ela está falando de intensidade, está falando de grande magnitude, de algo intenso. Aqui em Belo Horizonte às vezes acontece, agora eles canalizaram ali o Arrudas ali, depois que passa em frente os tijolinhos ali, lembra? Depois que passa ali daquela Tereza Cristina, agora eles estão fazendo um viaduto gigante por ali, mas eu lembro, acho que em 2008 eu trabalhava ali pro lado do Ceasa, tinha época que o ônibus não passava ali. A água, aliás, nós era na Bernardo Vasconcelos, outro dia a gente tá jogando a sinuca lá, tava lá. O rio transbordou por cima daquele treco ali, ele até filmou. Você lembra daquela água passando? Entra lá! Você vê se você não vai comer totô e esfregar a cara no muro até sair lá 3 bairros adiante. Não tem como você resistir uma inundação. Quando eu falo inundação, está falando de intensidade, de força irresistível, de uma coisa que você não fica impotente. Quando a palavra fala que o seu fim será numa inundação, é porque o romano chegou e detonou Jerusalém mesmo. Ele chegou com 70 mil soldados e eles demoraram 7 meses, porque o judeu é teimoso. Dura. Ele faz neném na mulher e come o feto, mas ele não se entrega, entendeu? Isso acontecia. Lá dentro de Jerusalém, durante esses 7 meses, os judeus engravidavam a mulher para ela abortar, para ele comer o feto no almoço. É verdade, é fato, é história. Mas não se entregam. O romano ficou com tanto ódio, de tanta resistência, que quando eles entraram, eles arrebentaram tudo. Só de cara eles mataram 100 mil judeus. Foram 1.200.000 que eles levaram escravizados depois de apanhar muito. E eles ficaram com tanta raiva que nós vamos derrubar. Porque normalmente quando eles derrubavam, eles ainda preservavam alguma coisa. Mas o ódio deles foi tanto que eles não deixaram nenhuma pedra em pé. Na hora que sobrou só as 2 últimas pedras do muro, ainda passou um soldado romano e deu um bicudo assim, derrubou. Falou que não vai ficar nenhuma pedra. Do jeitinho que Jesus falou, não vai ficar pedra sobre pedra. Do jeito que Daniel profetizou, o seu fim vai ser intenso, vai ser numa magnitude forte, vai ser numa inundação. Alguém levantou o dedinho. Então, na semana que vem nós vamos estudar
A característica desse período, que o que caracteriza esse período de tempo elástico, que é o parênteses profético, que é a lacuna profética, entre a semana 69 e a semana 70, são guerras e desolações. Olha que maravilha, né? O que caracteriza os nossos 20 séculos, né? Todas essas coisas maravilhosas, a pompa, a glória, os feitos tecnológicos, né? O cristianismo papal, o nosso avanço tecnológico, o nosso iPhone, a Bíblia, ó, fala nada sobre isso. Passou completamente por alto. Só duas coisas são importantes em 2000 anos de história nesse parênteses profético: o Messias morto e a cidade de Jerusalém destruída. É mó bobeira você querer achar o código da Bíblia para falar do Hitler, da Segunda Guerra, do Saddam Hussein, do Papa Benedito, Francisco, José, João, sei lá como é que é o nome desses rapazes lá, as Torres Gêmeas. Você não acha isso. Você não acha Estados Unidos, você não acha Torre Gêmea, você não acha Hitler, Bin Laden, nada disso está na Bíblia. Em 2000 anos de história, só duas coisas interessou: o Messias foi morto, Jerusalém destruído. O resto não conta para nada. O Bill Gates, não interessa nada. O Einstein, nada, não tem importância nenhuma para as Escrituras. Não significa nada. 2000 anos de lixo. A única coisa que interessou pensando foi o Messias morto e Jerusalém destruída.